Olá, queridos estudantes, aqui é o professor Sano Massanani. Sejam bem-vindos a mais um episódio do jornal Enem do curso Dominantes Online, onde nós escolhemos semanalmente algumas das principais notícias que podem cair nas provas, no Enem ou nas principais provas de vestibular por todo o Brasil. Assistam os episódios anteriores, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, e vamos continuar assistindo ao longo do ano, pois assim vocês vão chegar bem preparados nas provas, nos assuntos não somente de atualidade, mas nas mais diversas disciplinas. E é sempre bom lembrar que alguns assuntos que fervilham nos meios de comunicação do dia a dia, principalmente envolvendo política nacional, não são muito comuns nas provas. Por isso aqui a gente vai focar em notícias que podem cair nas provas ou que, de certa forma, alguma questão parecida já caiu na prova e a gente vai fazer o comentário. Separamos, então, 4 notícias para o episódio de hoje. Vamos lá. A primeira refere-se ao possível banimento do TikTok, algo que tem aí trazido muita polêmica. Governos de várias nações, principalmente Estados Unidos, mas também temos Noruega, Holanda, França e outras, estão tomando medidas para banir o aplicativo chinês por temores envolvendo espionagem, invasão de privacidade e falta de transparência. No finalzinho da semana passada, no finalzinho agora de março, Xu Zhijie, chefe executivo, né, da TikTok, fez depois, na verdade, ele respondeu perguntas no Congresso americano durante 5 horas. Ele não está sendo investigado, não é uma ação criminal, nada disso, né? Que ele foi lá para poder fazer esclarecimentos para o governo americano durante 5 horas, né, perante o Congresso norte-americano. Então, pessoal, o que a gente precisa ficar de olho, que pode aparecer nas provas, e esse assunto é comum, né? Assunto envolvendo privacidade, mídia, tecnologia, comunicação digital. Isso pode cair em questões de sociologia, pode cair em questões na prova de linguagens, como também pode cair um tema de redação envolvendo o assunto. Então, estejam bem preparados, saibam argumentar os principais pontos relacionados à questão de privacidade, redes sociais, aplicativos, tecnologia, comunicação digital. O que a gente também pode analisar aqui? Banir o TikTok é visto por muitos como um forte ataque à liberdade de expressão. Há um argumento de que seria uma medida muito drástica banir o TikTok. E detalhe, alguns governos já estão banindo o TikTok para os seus próprios funcionários, né? Ou seja, funcionários do governo não vão poder acessar o TikTok, justamente por esse temor de vazamento de informações ou de que as informações privadas poderiam ser acessadas pelo governo chinês, o que o chefe do TikTok disse que não acontece. Mas nós sabemos, né, que o governo chinês ele tem elevada interferência em empresas chinesas. Então, não é algo improvável, implausível, que, de certa forma, o governo chinês, não estou dizendo que ele tem acesso nesse exato momento, mas que não é improvável que ele possa vir a ter. Então, porém, banir todo o aplicativo, né? Banir o aplicativo nacionalmente, o TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Nos Estados Unidos, somente tem mais de 150 milhões. É utilizado por muitos jovens, uma forma de expressão, um aplicativo que explodiu. Então, o banimento dele é visto por muitos como também um ato contra a liberdade de expressão. Inclusive, há políticos americanos que acham um exagero esse banimento, que inclusive acham uma medida ditatorial, e argumentam até que seria uma medida que governos ditatoriais, como o da China, fariam, não governos democráticos. E há também essa questão pela perseguição ao aplicativo por ser chinês. E aí isso envolve assuntos que nós já discutimos em episódios anteriores, dessa guerra pela nova ordem mundial, Estados Unidos, China, uma guerra comercial também, Ocidente, Oriente, né, que estamos observando, e a China se aproxima da Rússia, Estados Unidos junto com o Ocidente europeu, reflexos em vários aspectos da política, da geopolítica mundial. Então, também há esse ponto, isso é importante, né? O fato do TikTok ser chinês interfere também e faz com que muitos governos tenham essa preocupação em relação ao aplicativo. Pois nós sabemos que outras grandes empresas de tecnologia já têm acesso a todos os nossos dados.
Inclusive, nas eleições americanas de 2016, foi comprovado que o Facebook vendeu dados de eleitores a empresas terceirizadas. Isso seria ilegal. E até de forma legal, vamos dizer assim, sem muitas vezes a gente, né, poder até bloquear isso, nossas informações estão circulando. Então, essa questão da privacidade é um assunto muito sério. Nós não temos mais controle sobre nossas informações, elas são vendidas, né, e são passadas para páginas, para questão de anúncios. E aí, por que então um banimento somente para o TikTok? Porque o TikTok sofreria então essa sanção mais forte, não outras grandes empresas de tecnologia que comprovadamente têm acesso aos nossos dados e até fornecem os dados de forma ilegal. Então, esse é uma outra discussão, né? Então, essa discussão das grandes empresas de tecnologia, do acesso a informações pessoais e também, de certa forma, pessoal, da facilidade com que essas empresas possam acessar as nossas informações que estão, então, disponibilizadas. Então, uma notícia importante, vamos ver os rumos desse assunto e boa chance de aparecer no Enem. O Enem costuma cobrar questões envolvendo liberdade de expressão, tecnologia, né, mídia, enfim. Bem, vamos para a segunda notícia, então. Uma notícia aí, uma geografia mais física, vamos dizer assim, que foi o reconhecimento da calamidade pública em Buriticupu, no Maranhão, devido a uma situação crítica da ampliação das crateras, das vossorocas. As vossorocas são crateras provocadas aí pela água da chuva, geralmente surgem como pequenas fendas, mas devido, nesse caso, à ação humana, acabaram se ampliando. Já tivemos, inclusive, vítimas, né, que foram jogadas por essas, né, arrastadas para dentro dessas crateras. Ao torno, então, são dezenas de crateras que nós estamos observando. Aí na imagem é bem, bem impactante mesmo. E o que ampliou essas vossorocas? Desmatamento, ocupação desordenada, você precisa desmatar para fazer ocupação, né, sem qualquer tipo de planejamento. Isso torna o relevo e o solo bem arenoso. Quando você desmata, pessoal, e aí o sol bate direto no solo, não tem mais a proteção vegetal, o solo fica muito seco também. E isso facilita o desgaste e a erosão. O solo erosivo, ele fica solto. Quando bate, então, a água da chuva, ele arrasta o solo. E aí, inclusive, chega ao lençol freático, a água subterrânea. Então, a vossoroca, quando chega a um estágio avançado, como nesse caso de Buriticupu, chega-se ao lençol freático. Então, é necessária aí ações do governo, as famílias estão sendo deslocadas, as pessoas não podem mais morar próximo do local. Então há toda essa perturbação profunda, um acidente aí, acidentes graves acontecendo. Então é necessária ação conjunta de governo federal, governo estadual, governo municipal, para tentar minimizar. E questões envolvendo impactos ambientais são obrigatórias nas provas vestibulares, no Enem hoje em dia. Então, não necessariamente pode cair uma questão sobre Buriticupu no Enem, mas pode cair uma questão sobre Vossoroca, pode cair uma questão sobre desmatamento, erosão do solo, é muito comum. Então, calamidade pública no Maranhão, ampliação das Vossorocas, ação humana, amplificando essa que geralmente nós temos. Né? Nos impactos ambientais, muitos deles são naturais, a questão ambiental. O próprio efeito estufa é natural, a inversão térmica é natural. O que acontece é quando o homem atua de forma intensa, ele amplifica. E aí essas características naturais do planeta tornam-se negativas, tornam-se impactantes, trazem então pontos negativos. O efeito estufa, por exemplo, é responsável pela existência de boa parte da vida na Terra, ele regula a temperatura. Mas a partir do momento que a crescente emissão de gases, determinados gases, principalmente dióxido de carbono, etc., amplifica esse papel do efeito estufa, nós temos consequências drásticas para o meio ambiente. Então isso é interessante. Muitos dos impactos ambientais, eles tornam-se trágicos por causa da ação humana, que é aqui o caso no Maranhão. Então fiquem de olho. Vamos para a terceira notícia. Crescem os protestos em Israel. A gente tem observado aqui nos nossos episódios protestos em diversos países, como a França também. Então é importante, pessoal,
a França na questão da Previdência. Notícias continuam pegando fogo. Não estou trazendo novamente, que nós já conversamos em episódios anteriores. Só se acontecer alguma mudança muito drástica. Por isso é importante vocês assistirem episódios anteriores. O que está acontecendo em Israel, onde nós tivemos aí protestos com centenas de milhares de pessoas e os protestos se intensificando. O primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, que está no poder já há bastante tempo, saiu durante agora, ficou pouco tempo fora, voltou. Né? Israel, então, é um governo parlamentarista, onde precisa ter maioria no Congresso para estabelecer um primeiro-ministro. Tá? Israel está com muita dificuldade nisso já há um tempo. E ele vai demitir o seu ministro da Defesa após este pedir a suspensão de uma reforma que enfraquece o judiciário. Então, que reformas seriam essas? Principalmente o legislativo, por uma simples maioria na Câmara, na votação, poder cancelar qualquer medida do judiciário. E é importante, eu trouxe aqui para a gente no Fiquem de Olho, a gente associar logo ao Barão de Montesquieu a teoria dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu vai dizer que para uma democracia poder ser, entre aspas, assim, saudável, tem que haver um equilíbrio entre os três poderes. E nenhum poder pode ser mais forte que o outro. O executivo é o que executa a lei. No nosso caso, no Brasil, é o presidente, aqui no caso já é o primeiro-ministro. O legislativo faz as leis, né, no caso, senadores e deputados. Tá? E o judiciário, ele julga qualquer brecha nas leis. E há também a teoria dos pesos e contrapesos. Ou seja, cada poder monitora o outro para evitar excessos. O que acontece, então, aqui, o argumento nos protestos em Israel, é que o primeiro-ministro estaria cometendo, então, excesso de poder, ao querer, isso é bem evidente, limitar o poder do judiciário. Seria, então, uma medida muito autoritária, por isso as pessoas estão indo na rua. E isso traria, então, um desequilíbrio em Israel, que é conhecido por ser uma democracia sólida no Oriente Médio. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos é o crescimento de governos populistas e autoritários, em boa parte do mundo. Populista é aquele político que, independentemente da ideologia, se é mais esquerda, se é de centro, se é de direita, é o político que faz muitas promessas, muitos discursos, tenta se aproximar da população, mas bloqueia a população de estar no poder. Né? Então, utiliza-se muito da retórica, de uma demagogia, de um discurso convincente. E a gente tem observado um crescimento de governos populistas nos últimos anos, inclusive na própria Europa também. E o que acontece? Há, com uma resposta a esses governos autoritários, muitas vezes, questão do Enem até incomum, uma judicialização da política. Ou seja, o judiciário tenta entrar para equilibrar. E aí começa uma disputa entre executivo, judiciário, ou até, muitas vezes, entre legislativo e judiciário. Então, nós temos, de um lado, governos autoritários, do outro lado, muitas vezes, a judicialização da política. E isso pode trazer aí um desequilíbrio na nação. A nação fica, muitas vezes, polarizada, a política ela fica travada, uma guerra política que não é em benefício à sua população. Então, a gente tem observado isso em muitas situações, em diversos momentos, nos últimos anos. Então, fiquem atentos. Os protestos em Israel estão ocorrendo por causa de que o governo, principalmente aí o executivo, o primeiro-ministro, quer limitar, mas ele tem a maioria no legislativo, né? Tem a maioria, assim, a pequena maioria no Congresso, é uma situação bem do fio mesmo ali do equilíbrio, e ele quer limitar o poder do judiciário. Não é só Israel que tem propostas para limitar o poder do judiciário, a gente observa isso em outras nações também, tá? Inclusive do leste europeu, muitas com propostas com esse objetivo. Então fiquem de olho. E Barão de Montesquieu, teoria dos três poderes, comum nas provas de vestibular e já apareceu no Enem também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se essa reforma vai para frente, se o primeiro-ministro vai recuar. Vamos observar aí o desfecho disso, mas fiquem atentos para as provas. E por fim, a última notícia do nosso episódio: a escultura Davi de Michelangelo provoca, botei entre aspas, demissão de diretora. A diretora Hope Carrasquilha, da Tallahassee Classical School, né? Eu achei curioso o nome, escola clássica, né? Mas a gente vai ver o que aconteceu. Ela alega ter sido demitida após reclamações de pais
de que crianças entre 11 e 12 anos ficaram desconfortáveis após uma aula de arte renascentista ter mostrado a icônica estátua Davi de Michelangelo, né? Uma estátua que tem por volta de 4 metros de altura, é uma estátua onde nós temos o corpo nu do Davi. A diretoria argumenta que não foi por isso que a diretora foi demitida, né? A cúpula da escola. E a diretora diz que foi em torno de 3 pais que reclamaram, sendo que um pai, 2 queriam que fosse avisado antes, que teria essa aula, e um pai disse que, enfim, que essa aula foi, inclusive, essa imagem seria pornográfica, vamos botar aí entre aspas. Pessoal, isso não é um caso isolado. Eu coloquei no Fiquem de Olho, entre julho de 2021 e junho de 2022, nos Estados Unidos, 1.648 livros foram banidos em escolas e bibliotecas em 32 estados. É banimento estadual, né? Não temos nos Estados Unidos, seria algo muito complicado fazer um banimento federal, porque os Estados Unidos é bem federalista e os Estados Unidos tem a emenda à liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição, então federalmente isso não é viável. Mas os estados eles podem evitar a circulação desses livros em bibliotecas, em escolas, né? Então, é o que tem acontecido. Foram mais de 2.500 pedidos de banimentos e 1.648 livros. E a grande maioria envolvendo assuntos raciais e de gênero. Ou seja, então há uma questão aí envolvendo questão de costumes, há uma disputa sobre o que pode ser. É uma disputa que envolve até, nesse caso, como deve ser feita a educação, né, quais assuntos são tratados na escola. Então essa é uma discussão que nos Estados Unidos ela tem acontecido já há um certo tempo. O surpreendente da notícia aqui é que é uma escultura clássica, uma escultura do Renascimento, onde geralmente essas esculturas, essas obras de arte do Renascimento são mostradas e são naturalizadas como algo, assim, é uma arte clássica e não há muita discussão. Inclusive, a responsável pela galeria lá na Itália, onde está a estátua do Davi, ela se sentiu completamente, né, surpresa por essa medida. Mas a gente tem que lembrar também que são culturas bem diferentes. Na Itália, os italianos estão acostumados muito com a arte clássica, assistem no dia a dia, né, veem no dia a dia a arte clássica. Nos Estados Unidos não é bem assim, né? Muitas vezes nunca viram uma obra clássica, nada disso, só quando viajam. Então, há também essa questão cultural, né, entre um local como a Itália, né, banhado em arte, e parte dos Estados Unidos, onde não há esse contato. Então, é importante. Isso pode cair como tema de redação, que é a arte e liberdade de expressão. Então, é um assunto que a gente tem que ficar de olho também. Ou seja, não é um caso isolado, né? Nós estamos observando isso, a questão de livros, e agora também na arte clássica, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Inscrevam-se no canal que ainda não se inscreveu. Nós temos toda a matéria do Enem organizada em listas, aulas ao vivo. Temos o cronograma das aulas, né, nas nossas redes sociais. Inscrevam-se também no Instagram. Inscrevam-se no TikTok. Né? Acredito que não vai sofrendo a sanção no Brasil. Vamos ver. Estamos juntos. Bons estudos. O que vocês precisarem, escrevam nos comentários, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos comentários de qualquer aula, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima!